recursos. O nome é curto, mas não se enganem. Este é o maior capítulo, tem mais de 100 páginas, porque realmente a parte recursal é muito importante. Sempre na prática desafia aí a interpretação, o olhar dos advogados. Então a gente buscou realmente trazer um capítulo bem completo. Desde a parte da admissibilidade dos recursos, a gente fala de cada um dos requisitos, até cada um dos recursos em espécie. Apelação, embargo de declaração, recurso especial extraordinário, agravo de instrumento, e até embargo de divergência a gente comentou aqui. E sempre trazendo comentários de petições. Eu, pessoalmente, comentava com o professor Delora, eu gosto bastante da parte do agravo, né? Quando a gente tem que pedir efeito suspensivo, quando a gente tem que pedir a tutela antecipada no agravo. Afinal de contas, a gente realmente sobrevive, muitas vezes, dessas decisões imediatas. Então, me parece que aqui tem uma explicação bem detalhada para quem não consegue compreender, poder ter clareza em relação ao assunto. Pelo menos é o que a gente tentou fazer, trazer o máximo de clareza possível. E aí, nesse cenário, a gente tem uma questão muito polêmica justamente sobre o agravo de instrumento e o cabimento. Eu sempre costumava dizer que quando o juiz era ruim na primeira instância, não tinha problema. A gente sobrevive de tribunal e a gente vai ficar gravando de cada uma das possibilidades de erro que a gente vislumbrar na primeira instância. Mas esse cenário, a partir do CPC 2015, mudou, não é mesmo, Leonore? O que a gente tem? O artigo 1015 do Código de 2015, ele traz o rol do cabimento do agravo. Está uma baita polêmica na doutrina e na jurisprudência. E a gente, sem aprofundar em questões acadêmicas, a gente enfrenta isso na obra para resolver problema concreto. Então, primeiro, para aquelas situações em que o código expressamente diz que cabe agravo do instrumento, por exemplo, das decisões relacionadas à tutela provisória, aí não tem dúvida nenhuma, cabe o agravo do instrumento. Só que o código, num rol que tem um debate se ele é taxativo, semi-taxativo, mais ou menos taxativo, taxativo com exceções, a gente tem um grande debate. O que fazer fora de uma situação não prevista no 1015? Primeiro ponto, é importante lembrar o 1015 parágrafo único. O que diz o 1015 parágrafo do novo CPC? Que se for processo de execução, se for cumprimento de sentença, sempre vai ser cabível agravo do instrumento. Então, com esse processo de conhecimento que é o problema. Na fase de cumprimento de sentença e na execução, não tem problema. Aí tem uma situação que me parece das mais graves. Competência. Não está previsto no artigo 1015 a possibilidade de agravo de instrumento de decisão que aprecie a competência. Seja relativa, competência territorial, seja absoluta. Então, quer dizer, se eu tenho uma discussão de incompetência absoluta, se a competência é da Justiça Estadual, ou da Justiça Federal, ou da Justiça do Trabalho, cabe até ação rescisória para essa decisão que for proferida por um juiz absolutamente incompetente. Só que a gente não tem um recurso para discutir a competência. Repito, seja na absoluta, seja na relativa. Tá, mas a gente como advogado pega um juiz que não reconhece uma incompetência, que flagrantemente deve ser reconhecida. O que a gente faz? A gente traz isso no livro. Quais são as opções?